sobre isso, sobre como ter mais tempo aqui. Para vocês terem uma ideia, tem um cara mexendo na iluminação aqui, um técnico de TI mexendo nos cabos, nos computadores aqui. Vamos lá. Se você ainda não convidou seus amigos, clica aí no aviãozinho, chama a galera para vir participar dessa super aula. Das 10 às 10h35 estaremos juntos aqui. Fala, Anderson, meu querido. Bom, galera, é o seguinte, a maioria dos meus alunos e também a maior parte dos meus amigos, mas vou citar os meus alunos, em algum momento declara que está sem tempo. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa começa, ela me contrata, ela começa a praticar, começa a fazer aulas, fazemos processos de aulas ou de mentoria, seja qual for, e no início está super empolgada. No início tem tempo, a agenda, ela encaixa as aulas, ela encaixa os treinamentos, ela encaixa tudo, porque no início, nós, seres humanos, nós temos uma tendência de estarmos empolgados, tá? Mas depois, a pessoa começa, muitas vezes, a declarar que está sem tempo. Ah, não consegui fazer a tarefa porque não tive tempo. Ah, não consegui praticar porque não tive tempo. E toda vez que eles declaram isso para mim, que estão sem tempo, aí beleza, eu marco uma aula e em vez de dar aula, em vez de ensinar o exercício respiratório, em vez de ensinar a meditação, em vez de dar o conteúdo teórico que estava programado, eu converso sobre prioridades. Então, a melhor maneira de você arranjar tempo na sua agenda é você melhorar a sua habilidade de escolher as suas prioridades. Então, toda vez que você pensar em como liberar mais tempo na sua agenda, você simplesmente tem que olhar para a sua agenda, se é que você usa uma agenda, né? Não precisa usar agenda, mas você tem que olhar para tudo aquilo que você tem para fazer no dia, na semana, no mês, não importa. E você tem que identificar o que é uma prioridade e o que não é uma prioridade. Porque se você identificar isso, pronto, você vai começar a perceber, ó, vou até respirar agora. Você vai começar a perceber que está sobrando tempo na sua agenda. Aquela desculpa que você deu de que estava sem tempo já não cola mais. Você já está com tempo sobrando, porque simplesmente você conseguiu eleger as suas prioridades. Nunca, 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 nunca é falta de tempo. Sempre tem a ver com prioridades. Então, como é que eu faço para aprender o que é uma prioridade? Como é que eu faço para entender melhor algo que eu quero fazer, algo que é importante eu fazer, algo que é uma urgência e aquilo que é uma prioridade? Existem muitas maneiras e existem muitas técnicas para fazer isso. E existem muitos aplicativos que te ajudam. Hoje, com todos os gadgets que nós temos, você só não aprende sobre prioridade se você realmente não priorizar isso, né? Se você não tiver afim. Mas eu vou dar algumas dicas, tá? Vou dar algumas dicas também de livros que falam sobre isso. Primeira dica que você precisa para melhorar o que é uma prioridade. Você tem que diferenciar algo que é importante realizar do que é urgente e de algo que é uma prioridade. Tudo que é prioridade, não adianta nada também você fazer algo que eu vejo muito na minha equipe acontecer às vezes. Você sabe que aquilo é uma prioridade, mas mesmo assim você faz outras coisas antes. Pô, criatura, não adiantou nada aprender o que é prioridade. Não adiantou nada saber sobre prioridade se na hora que era para colocar em prática o conceito, você não colocou. O que é prioridade significa que tem que ser feito primeiro. Então, uma das dicas que eu dou é trabalhe 2 ou 3 categorias de prioridade. Então, prioridade alta, prioridade média e prioridade baixa. Tudo aquilo que é prioridade alta é o que você faz primeiro. Por exemplo, acordou e faz. Para mim, o que é... Agora vem uma partezinha que eu vou contar uma historinha, que eu adoro contar historinhas, né? O que é uma prioridade alta para mim? O que é uma prioridade alta para mim? Antes de eu contar o que é uma prioridade alta para mim, eu quero que essa galera que consegue interagir comigo aqui pelo Insta, escreve aí o que é prioridade para você. O que é uma prioridade para você? Quem está conseguindo interagir aqui pelo Face também, escreve aí o que é uma prioridade para você. Porque se você tiver muito claro o que é uma prioridade, pronto, você já arranjou mais tempo na sua agenda. Eu vou contar a minha historinha, então, que é assim, eu acordo,
eu aprendi a acordar mais cedo do que eu preciso. Antes, eu acordava mais cedo do que os meus amigos para surfar. Então, nós íamos para a praia para pegar onda. E daí eu passava o final de semana na praia, não tinha semana inteira para ficar na praia. Algumas vezes eu conseguia isso, né? Minha mãe me viabilizou isso muitas vezes. Eu ligava para minha mãe e falava: mãe, tá dando altas ondas, mãe, posso faltar no colégio segunda e terça? E minha mãe, por incrível que pareça, ela dizia assim: tudo bem, pode faltar, desde que você passe de ano, pode faltar. Porque surfar para mim era uma prioridade, era uma prioridade. Mas ainda assim, para aproveitar o tempo que eu estava na praia, eu precisava priorizar surfar mais. Então eu acordava mais cedo do que todos os meus amigos. E olha só, como eu sabia que eles iam demorar para acordar, eu acordava, eu arrumava já as pranchas em cima do carro para a gente ir até a praia. Eu fazia o café da manhã, eu passava o café, fazia as coisas, porque eu sabia que eles iam demorar para acordar. E se eu tivesse que esperar todos eles, eu ia chegar na praia às 8 ou às 9 para surfar. Não dava, era loucura para mim, era um desperdício de tempo absurdo. Então eu acordava às 5, 5 e meia, fazia isso, porque eu queria estar na água às 7 da manhã no máximo. E muitas vezes eu ainda deixava eles dormindo e ia antes surfar, porque eu queria pegar o sol nascendo. Por quê? Eu sabia o que era uma prioridade para mim. Eu não estava na praia para ficar descansando, eu não estava na praia para ficar na balada à noite. Não, meus amigos iam para a balada à noite, 9 da noite eu estava na cama dormindo, porque para mim surfar era uma prioridade. E claro que com pouco tempo eu acabei desenvolvendo essa habilidade de pegar ondas. E hoje, uma das coisas que eu amo fazer, que é surfar, eu tenho o privilégio de dar aula para vários atletas de surf. Então é muito legal. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu contei essa historinha? Porque para mim, prioridade sou eu. Eu sou a minha prioridade da minha vida. Eu sou a prioridade. Então, quando eu acordo de manhã, o que eu faço? Eu vou ler e-mails do meu trabalho, eu vou ver as redes sociais, eu vou dar uma olhada lá no meu Insta ou no meu TikTok. Não! Eu acordo e vou fazer os meus exercícios respiratórios, a minha meditação. Daí eu faço uma série de abdominais, curta, pequena. Depois eu passo um café maravilhoso, pego o meu Kindle e leio de 20 a 30 minutos. Então, vou contar de novo. Eu acordo e quem é a prioridade? Eu faço o que, num livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, esse autor ele diz assim, que se você não tiver tempo para afinar o instrumento, você uma hora não consegue mais dar conta da sua rotina. O que é afinar o instrumento para esse autor? Afinar o instrumento é o seguinte, é você fazer aquilo que precisa para se aperfeiçoar, para evoluir, para melhorar. Pensa no carro. Você tem que dirigir tanto seu carro, tanto seu carro que você não tem tempo de colocar gasolina. O que acontece uma hora? Você vai ficar na estrada, porque está sem gasolina. Então, é como se você cuidasse de si, porque se você estiver muito bem, você vai conseguir fazer todas as outras tarefas de uma maneira ainda melhor. Então, essa é a grande sacada. E eu levo quanto tempo para fazer isso? Eu levo 30 minutos para fazer os meus exercícios, minha meditação e minha respiração matinal. Depois eu levo mais 30 minutos tomando café e lendo. Feito, eu concluí meu primeiro bloco de 1 hora. Isso são que horas? Eu acordo 5h30, 5h20, 5h30 da manhã. Depois que eu fiz isso, aí eu vou treinar um pouquinho dos meus aplicativos de inglês. Vou fazer uma propagandinha aqui, não faz mal, não ganho nada, mas eu faço meu Duolingo e faço meu WhatsApp. E daí, pronto, agora eu fiz o que era para mim. Agora eu vou fazer as coisas da minha empresa, eu vou fazer as coisas da minha família, eu vou fazer as coisas da minha rotina trivial. Mas eu começo o dia fazendo as coisas que são importantes para mim. Isso é melhorar a sua capacidade, a sua habilidade de escolher prioridades. No final da aula, no final dessa aula de hoje, eu vou trazer uns números, eu vou querer que você faça uma conta bem rápida comigo para você perceber que talvez você esteja escolhendo bem mal as suas prioridades e que talvez você esteja procrastinando aquilo que é mais importante para você, aquilo que é mais importante na sua vida, tá? Então eu sempre termino a live dando dicas, dando o pulo do gato da noite. Hoje eu vou ensinar você a olhar a sua vida, a olhar a sua agenda de uma maneira completamente diferente para você parar de procrastinar aquilo que é mais relevante, que é a sua vida.
tá bom? Feito. Eu já vi que algumas pessoas colocaram aqui o que é prioridade. Vou dar algumas dicas de livro de autores que são leituras acessíveis, agradáveis, não são leituras chatas, e que mostram a importância de você priorizar a si próprio e a importância de você entender o conceito de prioridade, tá? Então, um dos livros é do cara que criou a banda Kiss. Cara, o cara não é só um roqueiro, ele é um dos empresários americanos mais bem-sucedidos, o Gene Simmons. E o Gene Simmons, ele lançou um livro chamado Eu S.A. Olha o nome do livro, Eu S.A. Eu sou a minha empresa. Eu sou a coisa mais importante. E esse livro é assim, você vira a página do livro e é como se você já tomasse um tapa na cara. Aí você lê. Aí você vira a outra página, é como se você tomasse outro tapa na cara. Porque o livro inteiro, o cara está mostrando e ensinando você como evoluir por meio de um processo de que tudo depende somente de você e que também você tem que entender que as suas escolhas direcionam o seu resultado, as suas escolhas. Um outro livro muito legal que eu vou deixar de dica aqui é o livro Karma e Dharma, do professor De Rose. Karma e Dharma. Porque nesse livro, o professor De Rose ensina o conceito de karma. Ele ensina o conceito de que, sim, todas as escolhas geram uma consequência. Significa que quando você olhar no espelho, como eu estou olhando agora aqui na câmera eu estou me vendo pelo YouTube, eu estou me vendo aqui pelo Insta, eu estou me vendo aqui pelo Face, né? Quando você se olhar no espelho, você tem que entender que tudo na sua vida, todos os resultados que você teve, bons e ruins, são responsabilidade daquela pessoa que você está vendo ali no espelho. Então, há muito tempo eu li um livro sobre o poder do dinheiro, e nesse livro o cara mandava fazer um exercício que era assim. Talvez você possa fazer esse exercício ainda hoje. Vai se olhar no espelho. Aí você se olha no espelho, aí você se olha no espelho e faz a pergunta assim. Você olha no espelho e fala assim: quem é o responsável pela minha atual situação econômica? É esse cara que você está vendo aí. Deve ser, olha no espelho, é você. Então, é isso. Esse livro que eu dei a dica, Karma e Dharma, é para você entender que você é o responsável por todos os resultados da sua vida. Resultados bons e os resultados não tão bons também. Lembra que eu citei na aula de ontem? Nem sempre nós vamos conseguir performar num alto nível. Nem sempre. Tudo bem, assuma isso. Assuma a responsabilidade de que nem sempre você vai performar no alto nível, mas assuma principalmente que todas as performances dependem exclusivamente de você. Então, Eu S.A., Karma e Dharma, e tem um livro muito legal que chegou a mim pela indicação do Otávio. O Otávio é um cara que eu gosto muito, mas que é o responsável por você hoje estar aqui me assistindo por essas 10 lives. É um projeto que ele encabeçou, me convidou e eu aplico algo que eu aprendi, que é a atitude afirmativa. Ele chegou com o projeto e falou, vamos fazer? Vamos nessa, estou dentro. Então, e esse livro chama-se Milagre da Manhã. E esse livro, Milagre da Manhã, esse livro, que foi o livro que me fez começar a acordar 2 horas antes da minha rotina. 2 horas antes. 2. O livro me convenceu. Esse livro me convenceu a acordar primeiro 1 hora antes, e daí, se eu percebesse resultados, eu acordaria mais cedo, mais cedo, e mais cedo, e mais cedo, e mais cedo. Gostei, ó, coraçõezinhos aí, hein? Quem tá gostando, já manda aviãozinho, já convida as pessoas para entrar aqui na live. Esse livro dá umas dicas, assim, exatamente do que eu comecei falando na live. Nesse livro, Milagre da Manhã, o autor diz o seguinte, cara, acorde mais cedo para fazer a sua rotina, as coisas que são importantes para você. Quando você faz isso, você tem uma expansão de percepção de tempo. E quando você já fez tudo que era importante para você, você fala, uau, agora faço as outras coisas. E aí sobra tempo. Sobra tempo, o que é muito legal. Então, dica, acorde 30 minutos antes, ou 1 hora antes, se você tiver coragem. Eu tive coragem de acordar 1 hora antes, agora estou acordando 2 horas antes. E faça primeiro as coisas que são importantes para você. Tá? Tem um livro chamado Hábito dos Titãs, em que o autor desse livro pesquisou inúmeras pessoas muito bem-sucedidas e ele percebeu que todas essas pessoas tinham alguns hábitos em comum. Dentro dessas pessoas, todas treinavam meditação pela manhã.
Todas essas pessoas acordavam antes do que precisariam. Antes do que precisariam. Elas não acordavam, tipo, o que a média das pessoas... o horário que a média das pessoas acordam. Talvez doa um pouquinho isso que eu vou falar, hein? A maior parte das pessoas acorda cerca de 1 hora antes do trabalho. 1 hora. Ela tem 1 hora para tomar banho, para se arrumar, tomar café da manhã, pegar o transporte, chegar no trabalho. O que ela fez de importante? Nada. Ela só fez a rotina, ela fez a média, ela fez o que as pessoas comuns fazem. As pessoas muito bem-sucedidas, as pessoas de alta performance, sejam atletas, sejam empresários, ou até mesmo pessoas que cuidam da sua família muito bem, elas acordam cerca de 2 a 3 horas antes do horário da sua primeira rotina, do seu primeiro compromisso. Para que isso? Para dar tempo de fazer as coisas para si e depois fazer as coisas para os outros. Senão você já acorda num ritmo frenético. Tem uma parábola que conta o seguinte, que o cara que é dono da empresa, já é muito bem sucedido, o dono da empresa acorda 4 horas antes do que precisaria estar na empresa. Aí ele faz seu exercício, ele lê os jornais do mundo, ele se atualiza, ele toma seu café da manhã, toma seu banho e vai para a empresa e chega na empresa antes de todos os funcionários. Ele que já é muito bem sucedido. E o funcionário faz o quê? Acorda, aperta o soneca de novo, aperta o soneca de novo, aí ele sai correndo, toma um café, mal toma um café porque está atrasado, escolhe uma roupa atrasado, pega a condução, reclama com o motorista que atrasou, reclama com o Uber, chega no trabalho atrasado. E ele nem conseguiu ainda ser bem sucedido na vida. Você percebe a diferença? É por isso que um é bem sucedido e o outro não. É uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolhas. Então você precisa começar a melhorar a sua habilidade de fazer prioridades. Alguém me mandou aqui, propósito 2021. É o que vou fazer já nessa segunda. Estou aí. Então, olha só que legal. Afine o instrumento. Como é o jeito certo de eu melhorar as minhas prioridades? Porque tudo na sua vida é uma questão de tempo. Tudo. Vamos fazer uma análise aqui. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho. Eu tenho as mesmas 24 horas do Barack Obama. Barack Obama tem as mesmas 24 horas, vamos pensar aqui de alguém muito bem sucedido, do Bill Clinton. E Bill Clinton tem as mesmas 24 horas do cara da Microsoft, me fugiu o nome dele, Bill Gates. E todas essas pessoas têm a mesma 24 horas da Serena Jones, que é a melhor jogadora de tênis do mundo, que tem as mesmas 24 horas do Fred, que é o melhor jogador de tênis do mundo, que tem as mesmas 24 horas de tantas outras pessoas. Como que essas pessoas, que têm as mesmas 24 horas que você, conseguem realizar mais coisas que você? Como é que todas as pessoas no mundo têm as mesmas 24 horas disponíveis para fazer o que quiser com as suas 24 horas? Por que algumas pessoas conseguem produzir mais? Por que algumas pessoas conseguem ter muito mais resultado, chegar muito mais longe? Você vai dizer que é porque nasceram no país certo, que nasceram na família certa? Você vai dizer que é porque tem talento nato? Você vai dizer que é porque foram abençoadas, porque Deus quis? Toda vez que você faz isso, você está dando poder para as outras pessoas. A única razão porque essas pessoas conseguem usar as mesmas 24 horas e produzir mais é porque elas aprenderam esse conceito básico de prioridade. Fazer aquilo que é importante primeiro. Vamos tirar da agenda e vamos colocar na grana, nas finanças. Por que geralmente quem é muito estável economicamente, dificilmente passa por um aperto econômico? Porque a pessoa entendeu a priorizar. Em vez dela comprar coisas antes de pagar as suas dívidas, ela primeiro paga as suas dívidas. Depois ela compra coisas. Primeiro ela investe em ativos. Depois ela gasta em passivos. É prioridade. Vocês entenderam? Que a prioridade, aprender o que é a prioridade é que faz toda a diferença para que você possa realmente ganhar mais tempo na sua agenda. Bom, primeira coisa, afinar o instrumento, cuidar de você. Depois, monte uma rotina que te auxilie a performar melhor.
Monte uma rotina que te auxilie a performar melhor. Ah, isso é óbvio, Malaquini. Todo mundo diz isso. Todos os professores, todos os livros. Tá bom, mas você já fez? Você já fez isso? Você já montou uma rotina? Ou você acorda e vai fazendo as coisas? Monte uma rotina que te auxilia a performar melhor. Não importa, não precisa acordar tão cedo como eu dei o exemplo. Não precisa, mas monte uma rotina que em algum momento você faça coisas para você, priorizando cuidar de si. Monte uma rotina que você tenha tempo para se alimentar melhor. Monte uma rotina que permita que você se alie, se associe com pessoas que queiram performar melhor. Se você continuar convivendo com as pessoas que não performam bem, se você continuar convivendo com as pessoas que não se alimentam bem, se você continuar convivendo com as pessoas que são viciadas em fofocar, em falar mal dos outros, essa é a sua rotina. Você vai fofocar e falar mal, você vai se alimentar mal e você não vai performar melhor. Tem a ver com prioridade. E você tem que aprender uma coisa. Eu vou chegar bem perto aqui porque é sério isso. Muitas vezes, os seus amigos mais lhe atrapalham do que lhe ajudam. Muitas vezes, a sua família mais lhe atrapalha do que lhe ajuda. Muitas vezes, os seus professores mais lhe atrapalham do que lhe ajudam. Por quê? Porque você não está se associando com as pessoas de acordo com as suas prioridades. Você está só vivendo. Você está só vivendo. Não é para ir vivendo. É para você viver com prioridade. E a prioridade é alcançar os seus sonhos, alcançar seu propósito de vida, alcançar a sua meta pessoal, tá? Isso tem a ver com o finzinho da aula de hoje, que eu vou passar aquela dica de como você vai fazer uma conta para entender se você é uma pessoa que está procrastinando ou se você é uma pessoa que está priorizando, tá? Então fica comigo, a gente vai fazer uma conta bem bacana. Põe o jeito errado. Como é o jeito errado de eu trabalhar essa questão da minha prioridade? É você encher a sua agenda de compromissos e de tarefas relacionadas ao seu trabalho e relacionadas às outras pessoas que estão ao seu redor. Isso aí, Val, viver com propósito. Então você tem que olhar para a sua agenda. E quando você estiver olhando para a sua agenda, se só tiverem compromissos relacionados ao seu trabalho, se só tiverem compromissos relacionados a outras pessoas, significa que toda a sua vida está direcionada para construir os sonhos dos outros. Se você não está trabalhando para construir os seus sonhos, pode ter certeza que você está trabalhando para construir os sonhos de alguém. Então, mas a minha agenda está lotada de compromissos do meu trabalho, mas é a minha empresa. Tá bom, é a sua empresa. Mas a sua empresa tem a ver com o seu propósito de vida? A sua empresa tem a ver com aquilo que você quer fazer da vida? A minha empresa tem a ver com o meu propósito de vida. Mas mesmo assim, você percebeu que as minhas primeiras 2 horas do dia eu faço para mim, coisas para mim, para performar melhor? Isso é muito legal. E não é de hoje. Eu já faço isso há bastante tempo. O livro que eu citei apenas me ajudou a entender isso. Quando eu contei a historinha do surf, eu já tinha esse mindset de que eu precisava criar mais tempo. Criar mais tempo. Você precisa aprender a criar mais tempo na sua agenda. Então, olha que legal. Agora que nós estamos aqui às 10h30, e a ideia da nossa live é sempre só até às 10h35, eu quero que você faça uma conta comigo para entender se você é uma pessoa que está priorizando da maneira correta ou se você é uma pessoa que está procrastinando aquilo que é mais importante. Vamos nessa? Então, respira fundo antes. Vai, respira. Respira de novo, vai lá. Respira muito bem. Ok, agora você vai fazer uma conta comigo. Olha só. Um ano de vida tem 52 semanas, ok? Você só balança a cabeça comigo, concorda, tá? Se você viver até os 90 anos, significa que você vai viver ou sobreviver, né? Depende de como você leva a sua vida, 4.680 semanas. Não se preocupe com todos esses números, eu vou repetir tudo, tá? Mas preste atenção nessa conta. Um ano tem 52 semanas.
Significa, então, que se você viver até os 90 anos, você vai viver 4.680 semanas. Beleza? Se você viver até os... Eu já tenho 41, tá? Minha mãe já mandou umas risadas boas ali. Legal. Então, a conta que eu quero que você faça é a seguinte. A sua idade vezes 52 semanas. Vai, usa o seu smartphone, não precisa fazer de cabeça, vai. Faça essa conta, criatura. Tá comigo na live até agora? Faz aí, esse é o pulo do gato. Faz a conta. E coloca o número para mim aqui. A sua idade vezes 52. Faz. Então, se eu tenho 41, eu faço 41 vezes 52. Se você está entrando agora, faz essa conta também. Faz a sua idade vezes 52. Vai, é o pulo do gato. É para a gente concluir essa aula de hoje. E coloca o número aí, coloca o número aí. Vou repetir. A sua idade vezes 52. Qual é o resultado que deu? Qual é o resultado que deu? Legal. Por que eu estou pedindo para você fazer essa conta? Porque eu estou querendo mostrar para você quantas semanas você já viveu desde que nasceu. Eu quero mostrar para você quantas semanas você já viveu desde que nasceu. Agora que você já fez essa conta, a sua idade vezes 52, você já sabe quantas semanas você já viveu. Vou pegar o exemplo do Bruno que colocou aqui a resposta. Ele já viveu 1.193 semanas. Ele já viveu 1.193 semanas. Ele deve ter 20 anos, algo assim, por aí. A Ariane colocou ali que ela já viveu 2.340 semanas. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo? Se viver até os 90 anos de idade significa que você vai viver 4.680 semanas, agora você já entendeu. Você pega esse número que deu de resultado e diminui de 4.680 semanas. É o quantas semanas você ainda tem para viver na vida, se você viver até os 90. Sacaram? Para mim, significa o quê? Eu tenho 41. Eu já vivi quase a metade das semanas que eu tenho se eu for viver até os 90. Significa que se eu tivesse um calendário aqui com todos os quadrados, cada quadrado simbolizasse uma semana de vida, eu já teria riscado desse calendário quase a metade da minha vida. E aí? Onde eu cheguei? Eu cheguei no meu propósito de vida, eu construí estabilidade econômica, eu conquistei os sonhos, eu viajei para os lugares que eu queria, eu comi as comidas que eu queria, eu namorei o quanto eu queria, eu transei o quanto eu queria, eu fui para os lugares que eu queria, porque a vida está passando, a vida é um trem, o trem não para. Vocês entenderam? É isso, essa é a sacada, esse é o pulo do gato da aula de hoje. Eu vou repetir, porque as pessoas elas precisam de mais tempo para assimilar. Entenda, se você viver até os 90 anos, você vai consumir cerca de 4.680 semanas. Você tem 4.680 semanas para ser feliz, para aprender os idiomas que você quer, para viajar para os lugares que você quer, para conhecer as pessoas que você quer, para aprender o que você quer. Você tem isso de tempo, se viver até os 90, tá? A média não é viver até os 90, para você saber. A média global é menor que isso. Mas como você está aqui, como você está interessado em performar melhor, provavelmente você vai viver até os 90. Talvez mais ainda. Agora, a sacada para te chacoalhar é, se você já viveu 1/3 da sua vida e tem 2/3, significa que você tem 100% do resto da sua vida para conquistar os seus objetivos. Agora, se você não aprendeu o que é prioridade, se você não aprendeu a ter uma rotina mais produtiva, que foi o tema da primeira live, talvez você precise de um milagre, de 2 ou 3 vidas. Talvez você precise começar a acreditar em reencarnação, porque não vai dar tempo. Quantas pessoas eu conheço que me falam, eu quero aprender inglês. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, não aprendeu ainda, por quê? Por que não aprendeu ainda? Eu, na aula de ontem, ou na aula de anteontem, eu citei que eu estou fazendo violão. Por quê? Porque todos os anos eu escolho alguma coisa para aprender de novo. Tem que aprender, tem que evoluir, você tem que aprender algo novo, sempre. Senão sua rede neural ela vai ficar capenga. Sua rede neural ela não vai evoluir. Todos nós sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo,
o nosso corpo vai definhando. Então, se você continuar se alimentando como você está se alimentando, o seu corpo vai definhar, é óbvio. Então, você tem que entender que você tem que se alimentar melhor. Você tem que ter uma rotina mais bem elaborada. E você tem que entender que talvez você já tenha consumido metade da sua vida. Talvez você já tenha consumido 2/3 da sua vida. Agora a questão é, o que você faz com essa informação? Não faz nada, né? Antes de dormir, fica mexendo no Instagram, no WhatsApp, até dormir, não faz nada, continua seguindo a vida. Ok, tudo bem, a vida é sua. Dificilmente eu vou conseguir mudar você com uma aula de 30 minutos. E dificilmente eu vou conseguir mudar você se eu passar um mês tentando te convencer. Por quê? Porque doutrina não ajuda ninguém. Sermão não ajuda ninguém. Se sermão ajudasse, o mundo estava melhor. Olha quantas religiões existem no mundo. Olha quantos pastores existem fazendo sermão por aí. Não adianta. Você tem que mudar porque você está afim. Você tem que mudar porque você quer. Ninguém para de fumar porque a namorada quer. O cara fuma escondido. Ninguém para de beber porque o médico mandou. O cara tem que parar de beber porque ele quer, ele está afim, ele precisa. Vocês percebem a minha empolgação, a minha indignação ao mesmo tempo? É isso, eu quero sacudir você. Eu quero que você entenda que a vida está passando e que propósito de vida é algo muito importante. Ah, mas eu não tenho propósito. Não se preocupa, vai vivendo, mas vai aprendendo a priorizar as coisas. Ah, mas eu não sei priorizar. Eu acabei de te ensinar, criatura. Como é que você não sabe? Você é a prioridade da sua vida. Você é a prioridade da sua vida. Ah, não, a prioridade da minha vida é meu filho. Ah, e se você estiver doente? Como é que você cuida do seu filho? Ou seja, você tem que estar muito bem. Eu tenho filho, tá? Eu tenho que estar muito bem de saúde. Eu tenho que estar muito bem de finanças. Eu tenho que estar muito bem emocionalmente e mentalmente, porque aí eu consigo cuidar do meu filho. Vocês entenderam? É isso. Eu sou a prioridade. Porque se eu estiver bem, eu consigo cuidar da minha família. Eu consigo ensinar as pessoas. Eu consigo ajudar. Se eu estiver mal, eu não ajudo ninguém. Eu peço ajuda. Tem que usar o princípio da indústria da aeronáutica. A máscara cai, primeiro você coloca em você. Depois você cuida dos outros. E aqui com isso, com essa sacudida, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Lembre-se, você pode fazer essa continha antes de dormir de novo, para ver se alguma coisa sacode aí dentro. Se alguma coisa reverbera e você começa a ter mais tesão pela vida. Você começa a ter mais tesão. Cada vez que passar uma semana e você não tiver feito algo que você gosta, criatura, significa que é uma semana que passou em branco. Existia um padre na antiguidade e esse padre dizia o seguinte, um padre muito sábio, que a igreja depois perseguiu, martirizou, e esse padre dizia o seguinte, um dia na sua vida que você não realizou é um dia que não existiu. E assim, nós concluímos a nossa... E dessa forma, nós concluímos a nossa 5ª aula desse projeto de 10 aulas. Amanhã...